Ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Boa tarde, uma feliz Páscoa antecipadamente, porque na sexta-feira certamente não vai haver programa, né? Geralmente na sexta eles não fazem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós chegamos agora e a primeira observação que faço é da falta de inteligência da administração municipal. Agora mesmo na Avenida Mariana Malha, passamos quase 12 minutos estacionados, parados, estancados ou empacados. Não diz empacar, empancar, mas é empacado. Por quê? A prefeitura acha de fazer a podação daquelas árvores da avenida em pleno meio-dia. Isso é para ser feito à noite. Mas como Elias já não está governando mais, quase não está comandando, porque o cara que se habitua a ficar 3, 4 vezes numa mesma função, ele perde a tesão. O cara está afim de uma mulher, às vezes a mulher bonita, ele fica naquela expectativa, sonhando com ela e até imaginando coisas melhores com ela. Quando ele alcança, passa a tê-la diariamente, primeiro mês, terceiro mês, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, aquela tesão já diminui, a libido já cai um pouco. O mesmo se dá na política. Quando você assume o poder, a prefeitura no caso, a primeira vez, você vem cheio de ideias. Você quer revolucionar o mundo, você vai melhorar. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí você novamente assume. Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto. Aí você novamente assume terceiro mandato. Aí você novamente assume tesão zero. Não tem remédio que levante mais. É o caso de Elias. Amigo nosso, muito bom, fervoroso, comunga bem, mas hoje o que nós observamos é que a cidade está entregue a pessoas que não têm nenhum preparo para administrar. Policiais que chegam a qualquer hora, param o trânsito, como fizeram agora na avenida, um engarrafamento triste, o cara podando as árvores ao meio-dia. Veja a falta de raciocínio. Ora, numa área, numa artéria super movimentada, como é que você vai fazer podação de árvore exatamente nesse horário? Nem podia ser 7 da manhã, nem meio-dia, nem 2 horas. Tem que ser à noite. O mesmo se dá naquelas entradas do Beco do Borges, aquelas telhas que eles botam de grade, aquelas grades de ferro. Eu estava dizendo a Zé Reinaldo, que é um engenheiro brilhante, e é da prefeitura, mas não está nesse setor, se podia mandar chamar um engenheiro dos Estados Unidos, porque eles botam aquela grade embaixo do Beco do Borges ali, são 3, 4, 5 grades, com 10 dias está tudo fogado. Está tudo fogado. Então o que ocorre, o que está ocorrendo, é exatamente isso. Falta de tino administrativo e falta de motivação. Não está havendo motivação. Não está havendo motivação. Então, eu diria hoje, quem está me ouvindo da prefeitura, o próprio Elias, que deve estar em casa me escutando, que ele sempre me escutou, mande uma pessoa mais identificada com o serviço público verificar isso. Não deixe, não entregue essas coisas a pessoas despreparadas. Não entregue. Deixe nas mãos de gente competente. Como é que se tem um engenheiro como Zé Reinaldo totalmente inativo? Aí vem gente de fora, atrás de Caruaru, atrás não sei de onde, de Belo Jardim, que não conhece a realidade da Vitória. Enfim, quem se ferra é o povo.
Está agora na avenida, um trator lá, velho, puxado uma carroça, fazendo podação. E no Beco do Borges, a entrada, querendo preparar a grade, fazer a medição e de noite colocar. Mas não durante o dia. Não passa carro por lá, aí os caras vão medir, levam a grade para fazer no local. Quer dizer, é negócio, meu caro Adeildo, de coisa que já não se assimila mais ao século XXI. Isso era coisa para quando se tinha carro de boi. Se fazia transporte Vitória-Recife em carro de boi. Então Vitória está no carro de boi ainda. Por quê? Porque o prefeito simplesmente, com 4 mandatos, 5, porque o de Breco foi dele também, 5 vezes prefeito, não tem mais motivação nenhuma. Agora, não podia. Eu acho até errada a reeleição. Ainda bem que pararam com isso. Porque o cara perde mesmo a motivação. Você perde. É você comer todo dia carne de porco. Primeiro dia, terceiro, quarto, quinto. Com 10 dias você não aguenta mais. Olhou, vomita. É a mesma coisa no serviço público. O cara que está nisso há muito tempo, ele não tem motivação. Então, nem tem libido, nem tem tesão. Que é uma sinonímia. A libido e a tesão é uma sinonímia. Então, está aí a situação de Vitória. Eu quero, inclusive, agradecer. Ontem eu inaugurei meu Face, e quem fez até foi Sueldo, que é filho meu, preparou, tal, mas numa rapidez, a quantidade de pessoas pedindo para fazer amizade foi impressionante, ainda continua chegando. Eu quero agradecer aos que se apresentam, não é? E que eu recebo a todos, dizer que eu muito obrigado, todos eles me honram com a sua assistência, com a sua presença, com a sua crítica, com a sua observação, porque é importante você ouvir. Até porque a natureza nos deu 2 orelhas e uma só boca, para nos advertir que se impõe mais a ouvir do que falar. Então, à medida que chega essa gente toda para o meu Face, é bom. Pedro, você disse assim, mas não é assim, está errado. Mude. São críticas boas que eu acolho. Crítica inteligente. E quem ouve Pedro Queiroz e participa do Face de Pedro Queiroz, certamente não é burro, é inteligente. Então, agradeço muito a vocês que estão agora participando do meu Face. Eu quero aproveitar e também fazer uma nota de louvor ao Senado, que ontem aprovou o uso da pílula do câncer. Essa pílula do câncer é proibida pela Anvisa, é proibida pelos laboratórios, é proibida pela Regional de Medicina, a nível de Brasil, pela Associação Médica de Oncologia Clínica, proibida por tudo. Porque há um cidadão cientista, ele inventou essa pílula, essa chamada pílula do câncer, e algumas pessoas que já têm tumores malignos, e tomando essa pílula, muitas pessoas melhoraram. Mas vocês sabem que tudo no mundo hoje é mercantilismo. Tudo é dinheiro. E não interessa aos laboratórios que se descubra a cura do câncer. Por quê? Porque os laboratórios faturam bilhões de dólares durante o ano com a venda de produtos para o combate não só ao câncer, como a outras doenças. Então, quando um cientista brasileiro consegue descobrir, foi uma pressão enorme. Foi para a Câmara dos Deputados e a Câmara, então, aprovou. Veio para o Senado e o Senado aprovou ontem a chamada pílula do câncer, que é composto feito pelo fosfotanolamina, é o fosfotanolamina, é uma composição que esse cientista brasileiro descobriu, incrementou, fez a pílula e deu certo. Claro que a Associação Médica, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e também a Associação de Médicos Oncologistas. Oncologista é aquele médico que trata só de câncer. Todos eles se posicionaram contrários e disseram: o Brasil deu uma derrocada. O Brasil regrediu 50 anos. Ora, se o cara está com um câncer, um tumor maligno,
A expectativa de vida dele é mínima. Não custa nada arriscar. E fez bem o Senado, fez bem a Câmara e vai agora para a sanção da Presidente da República, que vai sancionar, quer dizer, vai aprovar. O cara está nas últimas. Não interessa, ele quer tomar aquilo. Tanta gente tomou e ficou boa. Então, os meus parabéns ao Senado. E, ao mesmo tempo, uma crítica também ao Senado, que aprovou a isenção de IPTU para os templos religiosos. Ora, você diz, mas você é contra? Não, isso envolve tudo, católicos e protestantes. Até se o cara for locatário, ele não sendo dono do templo, uma igreja dessa aluga um prédio, ele não paga IPTU. Por que eu sou contra? Porque só quem se estrepa nisso é o município. Porque o IPTU é o imposto municipal. Porque o governo não dispensa o imposto dele, do governo. Aí entra no IPTU, como fizeram naquele imposto da linha branca, geladeira, tudo, aquela coisa toda, fogão, que reduziram o IPI. E os municípios se ferraram, porque o IPI, ele faz parte do chamado Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. E em medida que eles reduzem, reduz também o FPM dos municípios. É o dinheiro dos municípios, chamado Fundo de Participação dos Municípios, FPM. Pois bem, aprovaram isso ontem. O que é a IPTU? É um negócio mensal, anual. Você paga aquilo por ano, 80, 90, 100, 200. Será que uma igreja não pode pagar isso? A gente vê aí igrejas multimilionárias, prédios e mais prédios, e ainda em cima, foi até de um bispo da Igreja Universal, o Marcelo Crivella, foi o autor e aprovaram isso. Não é que eu seja exatamente contra. Eu estou dizendo que sou contra porque só afeta o município. Só ferra o município. E eu sou contra por isso. Ontem, essa aprovação. Eu queria exatamente fazer essa observação do templo, né, do que eles fizeram. Também, ainda na linha das coisas boas, agora, alguns meses atrás, a Suécia mandou fechar, um país chamado Suécia, mandou fechar 5 presídios. Fechou. Sabe a razão? Falta de preso. Tá igual ao Brasil, né? Fechou 5 presídios a Suécia por falta de preso. Veja o que é o chamado país civilizado. Como eu dizia agora há pouco, e disse essa semana, a chikungunya, a zika, enfim, outros malefícios, você vê mais nos países mais pobres. O Brasil, ainda a Venezuela, Bolívia. Eu quero ver você ver um caso de chikungunya na Suíça, na Alemanha, e pode até ter alguém que sai da Venezuela e vai para lá. Alguém que sai do Brasil e vai para lá. E leva a chikungunya. Mas por quê? Porque essas regiões têm chamado saneamento, que é o principal. Nenhum prefeito em Vitória teve minha aprovação. Nenhum prefeito. Desde a figura do prefeito, criada em 1889, com a proclamação da República, e a partir de 1900, criou-se a figura do prefeito, que não existia. Quem presidia a cidade era o presidente da Câmara. Não havia prefeito. O presidente da Câmara era ele que presidia a cidade. Criou-se o prefeito, a partir exatamente de 1900. Pois bem, até hoje, nenhum prefeito investiu no saneamento. E você está me ouvindo e fala, o que é isso? Saneamento é exatamente o tratamento de esgoto, para evitar que ele se transborde, para evitar que ele chegue até a sua casa, através de quê? Através da muriçoca, através da mosca, através do pernilongo. É o que leva a doença para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, sua avó e para você. É o esgoto a céu aberto. E por que os prefeitos não investem no saneamento? Eu pergunto e eu respondo. Eles não investem em saneamento porque é uma obra que fica debaixo da terra. Eles não aparecem. Eles querem investir em edifício, que é coisa bonita.
o povo babaca come, como diz o Maué, daquela palhazinha e diz que grande prefeito, que o cara fez um prédio bonito, fez uma praça, ajeitou uma coisa e outra, mas se esqueceu do mais importante, saneamento. Vitória ainda não teve prefeito. Vitória ainda não teve prefeito. Por quê? Porque o essencial para o cidadão é exatamente o saneamento. Eu sempre digo, meus amigos que estão aqui me assistindo, uma cidade onde você tem um rodízio permanente de ambulâncias é uma cidade doente. Porque as ambulâncias sobem e descem, sobem e descem. Uma cidade doente é assim. É carregando o povo para o hospital, levando para o corredor da morte. E o pior, quando chega aos hospitais, não tem médico, nem tem remédio. Não tem o clínico geral, não tem o cirurgião. Por quê? Porque eles não dão conta. E não tem infraestrutura para o médico operar. Essa é a situação do Brasil. Este é o país em que nós vivemos. E se estamos em Vitória, temos que discutir Vitória. Aqui nós temos, fechou o hospital do Livramento, que era o hospital geral, né? Foi fechado. E os demais hospitais estão em crise. Estão em crise. Tem um hospital aqui em Vitória que, se for pagar o que deve, vendendo o prédio e vendendo o patrimônio dos médicos, não paga metade. O débito é grande. É altíssimo. Porque não houve investimento. E a cidade está aí. Uma cidade sem fiscalização. Você não vê, por exemplo, em Vitória, a Câmara de Vereadores deveria fazer o quê? Chamar um secretário, chamar outro secretário, vez por outro uma CPI, para verificar onde está o problema, para que o povo saiba que se luta, que se guerreia por aquilo que o povo tanto preza, que é a educação, é a saúde, é o transporte. Se era o transporte, diz que tem uma máfiazinha. Às vezes tira o cara, o gordo do ônibus, amigo meu, diz, Pedro, eu tinha meu ônibusinho, já fazia tanto tempo, já tiraram e botaram outro. Porque tem um esquema, quem dá mais um pouquinho entra, e aquele sai. Tudo, enfim, para atrapalhar o povo, para prejudicar o povo. E isso é a minha cobrança. Quando eu volto à rádio, eu disse, convidado por Henrique, que tem coragem de me convidar. O cara disse, Henrique, você vai botar Pedro Queiroz com meia hora de rádio, logo no seu horário? Você é mesmo que tá dando galinha para raposa tomar conta. E é mesmo. Tá dando galinha para raposa tomar conta. E eu disse a Henrique, olha, você sabe, eu gosto de você, mas você não está livre de levar uns apertos, não. E sempre haverá de levar. Mas eu também não posso deixar de registrar que é o único político em Vitória que tem coragem de dizer, Pedro, aqui meu horário, use meu horário. E seja o que Deus quiser. Diga o que você pensa. Merece palmas, merece aplauso pela coragem dele. Em saber que eu não vou estar alisando, eu não dou banho em ninguém, não dou sabonetada, nem enxugo ninguém. Eu digo o que é a verdade, com todo respeito a todos eles. Então o Henrique está de parabéns. E eu, como disse, tenho um caminho já a seguir. Tanto o Henrique pai, como o Henrique filho. Os dois que me aceitam nesse horário, que aceitam as minhas críticas, também haverão os dois de ouvir as minhas recomendações. Haverão os dois de conviver comigo nas ruas da Vitória para dizer ao povo, vamos ver se a gente faz uma mudança em Vitória? Não é nada contra fulano, eu não tenho nada de pessoal contra Agrailson, eu não tenho nada de pessoal contra Elias Lira, eu não tenho nada de pessoal contra Zé Catingo, empresário vitorioso, Paulo Roberto, meu amigo, magnífico reitor,
dono de uma faculdade, que também tem visão. Eu não tenho nada de pessoal contra outros candidatos, Zé da Juliana, que eu nem conheço. Mas, enfim, eu não tenho nada de pessoal contra ninguém. Mas eu tenho algo a favor de alguém. Eu tenho algo a favor de alguém. Por exemplo, um jovem como Henrique Filho foi vereador, vice-prefeito, a mente ainda boa, não está sujo com nada, não tem nódoas, não tem manchas. A gente tem que testar algo novo. É preciso testar o novo. Porque eu vejo alguns candidatos, o próprio Osias, amigo meu, um bom nome, mas o que eu vejo em alguns candidatos é a sequência da tribo. Nas tribos tem um pajé. Quando o pajé está velho, que vai se aposentando, o que é que ele faz? Ele faz uma coletiva na tribo e escolhe um para ser o sucessor dele. Mas é o sucessor dele com a mesma prática dele. Não pode fugir daquele ritual que aquele pajé implantou naquela tribo. Então, alguns políticos, quando escolhem alguém, eles escolhem, mas na observância de que o escolhido terá que obedecer cegamente ao modus operandi dele, do pajé, do líder político. Então, se Vitória puder dar uma guinada de 380 graus, seria ótimo para o município, seria ótimo para o povo. Vamos testar o novo. O novo sempre é uma surpresa. E aquilo que eu lhe falei. Já o usuário, o beneficiário, quanto mais, esse já está desmotivado. Foi do namoro que eu disse, da menina que você quer, quando consegue, depois de 3 anos, 4, você já não está mais carinhoso com ela como estava no começo. Você, quando começa a namorar e chama a namorada para ir a uma festa, você chega até a casa dela, fica embaixo esperando, ela passa meia hora, 1 hora, quando ela desce, você diz, você está bonita, meu bem, bem vestida, cheirosa. Quando você casa, que chama a mulher para ir para uma festa, e você está esperando embaixo, e com 10 minutos ela não chega, é de porra, vai ou não vai? Não é assim? É a mesma coisa na política. Não tem diferença. Chama-se tesão, libido. E acabou. Não tem esse remédio. Qual é o azulzinho que tem? O nome daquele que se usa muito. Vocês sabem não, o nome não? Aquele para esse negócio, né? Eu esqueci. Tem um nomezinho aí. Pode tomar aquele de 500 gramas, que não resolve mais nada. É a mesma situação. Mas, meus amigos, nós estamos na Semana Santa. E eu não posso deixar de fazer o meu comentário sobre a Semana Santa. Para falar sobre essa semana, que as religiões comemoram, celebram, mas a religião católica celebra mais, eu tenho que falar no Concílio de Niceia. O que é Niceia? Era uma cidade, hoje é chamada de Izikim, fica na Anatólia, e hoje é um pedaço da Turquia. Então, naquela época, em 325 depois de Cristo, quando Cristo morreu, no ano 325, o Constantino, que era imperador de Roma, disse, não, vamos fazer o concílio e agora vai acabar a perseguição aos cristãos e aos católicos. Fizeram esse concílio, Concílio de Niceia. E aí, a partir de 325 depois de Cristo, nesse concílio, estabeleceu-se como seria a Semana Santa. Seria do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. E aí está, até hoje. Também, no Concílio de Niceia, estabeleceu-se que as datas religiosas, as datas de celebração da igreja seriam esta, ainda continua. Também estabeleceu-se no Concílio de Niceia, e aí você tem, na época o Papa era o chamado Silvestre I, era o Papa da época, com o imperador Constantino, eles concordaram em determinar que a Igreja Católica fosse a igreja oficial do Império Romano. E ela passou a ser a Igreja Católica, por isso que diz Católica Apostólico Romano, porque ela passou a ser a igreja oficial. Esta é a Semana Santa,
que a gente comemora. Todos comemoram, uns mais, outros menos, umas religiões mais, outras menos, mas comemoram todos. Mas a origem da Semana Santa é esta. E você que me ouve, que é homem inteligente e uma mulher inteligente, tem que saber o que é isso. Como nasceu a Semana Santa? Nasceu no concílio de Niceia, com o Papa Silvestre I, com o imperador Constantino, que deu liberdade aos cristãos. Porque antigamente os cristãos se reuniam no subsolo de Roma e muitos eram mortos, assassinados. E depois desse imperador, ele deu liberdade e daí nasceu a força da chamada Igreja Católica. Você hoje tem muitas igrejas. Você tem a Assembleia de Deus, tem igrejas pentecostais, tem as igrejas evangélicas, porque afinal, todas elas vieram de onde? Da Católica. Como? Com Martinho Lutero. Lá pelos anos de 1500, Martinho Lutero era padre. Rompeu com a Igreja Católica e criou o luteranismo. E daí advieram inúmeras denominações. Só que, meu caro Adailton, você procura na Igreja Católica, quem é o chefe? Só tem um. É o Papa. Com todos os erros, mas só quem manda é ele. Enquanto outras aí não. O cara de uma igreja tal, eu vou abrir uma igreja para mim. Abre. Eu moro ali no Bento do Borges. Só ali tem 9. Cada semana o cara abre uma. Eu quero ver você dizer o cara abrir uma igreja católica para ele. Não, porque tem ordem. Tem disciplina. E você hoje diz assim, mas a igreja católica é tudo igual. E é mesmo. A missa que é celebrada em Vitória, hoje é a mesma missa celebrada na Rússia, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Por quê? Porque o rito litúrgico é o mesmo. As cartas de São Paulo, aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, se hoje é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ela será lida em Vitória, na França, na Inglaterra, Rio, São Paulo, Rússia, China, onde houver. A igreja é isso. É uma. A diferença, para muita gente não entende. Ah, mas eu vou para a igreja protestante, o pastor da igreja diz uma coisa, o de outro diz outra. Exato, porque essas igrejas não têm um só chefe. Quem é o chefe hoje do protestante no Brasil? Não existe. Por quê? Porque nós temos hoje mais de 40 denominações religiosas. Se você quiser, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Adventistas, Assembleia, a Universal, Graça de Deus, a Mão de Deus, uma aí de um negão alto, né? Internacional. É tanto nome no mundo. Agora, também você sabe, quando vejo televisão eu assisto muito, para me atualizar. Quando ele quer a cotazinha dele, não pede menos de 100 não. Tem que dar os 100, não é? Enfim, isso é a vida de cada um. Eu estou apenas lembrando, estamos na Semana Santa, e como a Semana Santa é uma semana diferente, eu queria só fazer esse registro e dizer exatamente aos meus ouvintes, novamente, aqueles que se apresentaram para ser, apresentaram-se para ser, não é para serem, que o verbo já está declinado, apresentaram-se para ser meus amigos. Eu agradeço e me sinto honrado com os que estão no meu Face. E sentir-me-ei mais honrado com cada um que se apresente para ser amigo meu no meu Face. Fica desde já o meu muito obrigado e também que segunda-feira eu estarei aqui, porque sexta-feira da Paixão é dia de celebrar morte e vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que é começo, meio e fim. Amo Vitória e desamo quem não a ama.